Pedro vai dizer que muitos vão introduzir no meio do povo heresia de perdição. Dá uma lidinha com carinho, dá uma lidinha com atenção, dá uma lidinha com prudência nesse texto aqui que eu estou lendo para você. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Eu vou ler de novo aqui para você. Pedro está advertindo os irmãos sobre os falsos profetas. Interessante, irmão, que todas as cartas apostólicas foi com essa finalidade. Proteger a igreja, cuidar da igreja, livrar a igreja do engano, dos enganadores, levar a verdade do evangelho contra os conceitos errados que os irmãos estavam recebendo. E os apóstolos nunca se preocuparam em colocar na mente de ninguém que tem que estar na igreja, tem que obedecer o pastor, tem que cumprir a doutrina da igreja, tem que dar o dízimo, tem que guardar o sábado, tem que ser batizado, tem que cumprir a obra da igreja para servir a Deus, tem que vir para a campanha, tem que vir para o pacto, tem que fazer o voto. Não. Quem ensina isso são esses avarentos, falsificadores da palavra. Quem ensina isso são esses homens mentirosos que fazem de vocês negócio, para vocês estar dentro do recinto igreja deles. Eles não estão preocupados com a tua alma na doutrina de Cristo. Eles não estão preocupados com a tua alma se está indo para o céu ou para o inferno. Eles estão preocupados com você, estando na igreja dele, para manter o lucro do negócio deles. Vem cá. Pedro vai advertir os irmãos, dentro desse contexto aqui, sobre os falsos profetas. Porque o maior empenho dos apóstolos, a prioridade dos apóstolos, a maior preocupação dos apóstolos era proteger os irmãos na mente, para não ser levedado, para que não fosse desvirtuado, desviado da doutrina de Cristo. Os apóstolos tinham a preocupação e o cuidado de manter os irmãos na fé verdadeira, no caminho, na direção, protegendo, corrigindo, repreendendo, instruindo, orientando, exortando, para que os irmãos estivessem firmados e firmes na fé, pudessem se proteger dos enganadores e dos enganos que eles trazem. E Pedro vai advertir aqui os irmãos, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1 ao 3, olha o que Pedro vai dizer. E também houve entre o povo falsos profetas. Ele vai dizer, cuidado, irmãos, lá também houve falsos profetas. E ele vai dizer, como também haverá falsos doutores entre vós, que vão introduzir encobertamente heresias de perdição, irmão, que vai levar você à perdição. Cuidado com esses ensinos. Eles vão se declarar doutores, profetas, ungidos, representantes de Deus. Vão instruir, vão aplicar, vão infiltrar no entendimento de vocês heresias de perdição. Vai levar vocês à perdição. Vai fazer vocês apostatar da fé. Cuidado. Quem são esses? São doutores. São aqueles que se julgam sábios das Escrituras. São aqueles que têm o conhecimento, onde eles fazem questão de mostrar o conhecimento dele, pelos seus anéis de formatura, pelos seus diplomas, pelos seus cursos de teologia, pelas suas universidades, onde estudaram grego, hebraico, aramaico. Doutores. Não é qualquer um ralé, não. São doutores. Quantos homens aí surgindo na mídia, principalmente esses que estão aí dentro da popularidade no meio evangélico na mídia. A maioria desses pastores de igreja grande, eles são considerados pelos discípulos deles como os homens de Deus. Como os homens cheios do poder de Deus. Como os homens representante e mediador de Deus para eles. Olha para aí, gente, como é que o povo está. E Pedro está advertindo aqui, cuidado, cuidado. Olha, eu assisto, eu analiso, eu escuto pregação de Augusto Nicodemos, pastor Hernandes Dias Lopes, gosto muito do ensino dele. Eu escuto pregação do pastor Silas Malafaia. Eu escuto, analiso e vejo os ensinos, as doutrinas de Edir Macedo. Eu vejo as pregações de Valdomiro.
R.R. Soares, pastor não sei o que aí, e todos esses homens que estão na mídia trazendo. Eu escuto a pregação dos irmãozinhos que estão aqui na internet. Eu pego, eu analiso. Você que está aí trazendo informação. Tem muitos teólogos aqui na internet também. Tem muitos ensinadores na internet. Eu escuto tudo. Porque eu não vou julgar você porque você não é pastor. Eu vou julgar a doutrina que você está trazendo. Você está entendendo? Não, mas é o pastor Augusto Nicodemos, ó. Hernandes Dias Lopes. É o pastor Sila Malafaia, que é os caras mais considerados, mais cheios do poder e da sabedoria, né? Nos ministérios grandes. Eu não vou olhar para o teu título, para a tua fama, para o teu auge, o que o povo te colocou no pedestal, no altar de adoração. Eu vou olhar, eu vou examinar, é a doutrina que tu estás trazendo. É o conteúdo dessa tua revelação. É o conteúdo dessa tua visão. É o conteúdo dessa tua profecia. O que eu vou analisar é a tua interpretação dentro da verdade do Evangelho. É isso que eu vou analisar. Eu não vou me deixar levar porque tu és o pastor A, B ou C. O apóstolo João, olha o cuidado dos apóstolos. Olha o que foi que os apóstolos se preocuparam. Olha qual era a maior importância dos apóstolos para os irmãos. Na sua segunda carta, o apóstolo João, no versículo, porque não tem capítulo, versículo 9 ao 11, o apóstolo João vai dizer assim aos irmãos: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, não é a doutrina da igreja A, B ou C, como teve um pastor aí, do ministério aí, que disse que os membros, os auxiliares dele, os que estão lá no ministério dele, tinha que jurar fidelidade à doutrina da igreja Assembleia de Deus Pernambuco. O pastor presidente desse ministério. Olha aí, ó. Olha qual é a preocupação dos homens. Eles não estão preocupados com Cristo na tua vida, não, irmão. Eles usam o nome de Jesus para te enganar. São avarentos que fazem de vocês negócio para manter o crescimento do império dele, ministério, casa dele, que diz que é casa de Deus. Olha a preocupação do apóstolo João. O apóstolo João não disse: olha, você tem que estar firmado e obedecer à doutrina da igreja. A igreja de João, o ministério de Pedro, o ministério de Paulo. Ei, não tem Pedro, Paulo nem Apolo, é Jesus. Não tem Assembleia Batista, Presbiteriana, CCB, Deus é Amor, Adventista, Congregacional da Graça. Não tem nada dessas igrejas não. Tem é Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E todos têm que estar em Cristo. Não é dentro de nenhuma igreja, doutrina de igreja. Olha a preocupação do apóstolo João. Se alguém vem ter convosco e não vos traz, não é a doutrina de nenhuma igreja não. Porque não é a doutrina de igreja que salva. Não é a doutrina de igreja que você segue a Deus. É a doutrina de Cristo. João vai dizer: não recebam, nem tampouco os considerem como da fé, porque esses não têm a Deus. Esses estão enviados por Satanás. Para quê? Para desviar vocês de Deus com essa doutrina herética, com essa heresia de perdição, com esses ventos de doutrina, com esses evangelhos anátema. O apóstolo Paulo também. A preocupação de Paulo era que os irmãos tivessem fiéis, seguindo a Cristo, guardando o evangelho, a doutrina dele. Não era com a vida de igreja, não. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Paulo vai dizer... Não, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Paulo vai dizer: irmãos, se alguém vem até vós e não traz o evangelho que eu vos prego, não recebe anátema. Pode ser um anjo do céu que venha. Paulo não disse demônio, Paulo disse um anjo do céu. Ah, mas eu sou um anjo, sim. Quero saber que tu é anjo, não. O que é que tu quer me dizer? Não quero dizer a revelação, porque Deus assim, não é o evangelho de Cristo, não. Então está repreendido, anjo. Eu não fui chamado para se submeter a anjo. Eu não fui chamado para se submeter a pastor de igreja. Eu não fui chamado para ouvir profeta nem apóstolo. Eu fui chamado para ouvir o evangelho de Cristo. E se você não me traz o evangelho de Cristo, está repreendido, vai para lá.
vai para lá com tua doutrina, com o teu ensino, com a tua instrução, com a tua profecia e revelação. Vai para lá para o inferno, tu e quem quiser te ouvir. Paulo vai dizer, venha um anjo do céu, vos traga um outro evangelho, que não seja esse que eu vos tenho pregado. É anátema. Pode ser qualquer um do meio da gente. Pode ser eu que venha depois com outro evangelho, não receba. Fique naqueles que eu já preguei. Pode ser Pedro, Paulo, João, pode ser Tiago, não recebam. Vocês têm que ser prudentes e fidelidade guardar. Não é a doutrina de igreja, nem de pastor, nem de apóstolo. É a doutrina de Cristo. É o evangelho de Cristo que vocês têm que guardar. Era isso que os apóstolos se preocupavam. Em passar para os irmãos ser fiéis. Guardar a fidelidade. Não era eles, nem o ministério deles. Nem a igreja deles. Você está entendendo, meu irmão? Então cuidado, irmãos, com a doutrina. Aonde você está? Esse teu pastor que tu está sendo guiado por ele dentro do ensino de Deus. Tu já parou para analisar o que ele está te ensinando? Tu já parou para analisar o teu entendimento na fé? A tua prática, teu usos e costumes, tua devoção, tua regra de fé e prática que tu estás vivendo? Tu já parou para analisar se é o que Cristo ensinou? Siga o conselho da palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinando a vós mesmo, se permanece na fé, ou se já não foste reprovado. Examine-se, meu irmão. Não fique aí preso, guiado pelo cabresto desse teu líder, não. Tu tem que ser guiado pela cabeça. O homem tem que estar te instruindo com a doutrina de Cristo. E você tem que ser prudente para ver se ele está te conduzindo na doutrina de Cristo. Se não for, aparta-te dele. Olha o que Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos, sobre isso. Capítulo 16, versículo 17. Paulo vai advertir os irmãos na seguinte forma. Notem os que entre vós trazem escândalo e dissensão. A quê? A doutrina. Aparta-te dos tais. Vocês têm que ser prudentes. Vocês têm que observar aqueles que entre vós estão ministrando, que não traz a doutrina, que estão trazendo dissensão, outro conceito, outra ideia, que estão trazendo princípios que não condiz com a doutrina de Cristo. Ei, aparta-se deles. Rapaz, esse foi o maior empenho dos apóstolos, quando escreveram as cartas apostólicas. Foi para proteger os irmãos das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos pregados no meio do povo por aqueles que diziam que ser de Deus, doutor, pastor, bacharel, profeta. O próprio Jesus vai advertir os discípulos, dizendo assim: acautelai-vos dos falsos profetas. Por quê, irmão? Porque o que tu tem que ter mais cuidado na tua vida, como disse Paulo a Timóteo 4,16, na primeira carta, é da tua vida sendo conduzida numa fé em Deus pela doutrina. Cuida de ti e da doutrina, irmão. Fazendo isso, te salvarás. Tem muita gente aí dentro da igreja vivendo, eu tenho visto isso, eu tenho pregado aqui contra isso, vivendo heresia de perdição. Tem muita gente dentro da igreja sendo praticante, devoto, vivendo sacrifício religioso, devotando sua vida, consagrando sua vida à obra religiosa da igreja, que não é o evangelho. Estão perdidos. Essas pessoas estão perdidas. Mas infelizmente elas não querem ouvir a verdade. É o que Pedro vai dizer aqui. Olha o que Pedro vai dizer aqui. E por avareza farão de vós negócio, com palavra fingida. Não é? E muitos seguirão as suas dissoluções, pelo que deixará o caminho da verdade, vai ser blasfemado. Vão apostatar da fé, não vão ter mais paciência de ouvir a doutrina, porque eles querem ouvir as pregações que lhes satisfaz, que é agradável, que é satisfatória, que massageia o seu ego, que está dentro da sua vontade. Eles não querem ouvir pregação para corrigir eles do caminho errado que eles estão. Interessante que Pedro vai dizer, Paulo, aliás, olha o que Paulo vai dizer sobre isso, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 4, olha o que Paulo vai dizer, deixa eu ler do versículo 1.
Me permita, tenha paciência. Receba essa leitura da palavra de Deus, que vai te levar à instrução de Deus, à luz de Deus, à doutrina, o ensinamento. Porque você tem que ser ouvinte da palavra. Você está ouvindo muito sermão de homem. Discursos, filosofias, doutrinas e ensinamentos que não é de Deus. Você tem que ser instruído pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos. Se você não está guiado pela palavra, você está nas trevas ainda. A exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. É isso que eu estou fazendo. Eu quero levar a luz de Deus para o teu entendimento, para livrar você do engano das trevas. Porque o Deus desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que eles não contemplem a verdade à luz do Evangelho da glória de Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo o que crê. O Evangelho é a luz de Deus que vai iluminar o homem dentro do caminho da direção para ele ser salvo. Não é igreja, não é doutrina, nem instrução de homens. É o Evangelho. E você tem que ser formado no entendimento para o crescimento da graça e do conhecimento pela verdade do Evangelho.